Olá, muito bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Felipe Nascimento, esse é o Morning News. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão movimentar o Brasil e o mundo. Muita informação, muita análise para você ficar bem informado nessa sexta-feira. Hoje é dia 15 de julho. A gente começa essa edição falando sobre a PEC dos benefícios, que foi promulgada pelo Congresso ontem à noite. O evento contou com a participação do presidente da Câmara e do Senado, além do presidente da República, Jair Bolsonaro. A proposta foi bastante discutida nas últimas semanas e tem como objetivo suavizar os impactos da alta dos combustíveis. Por isso, aumenta o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, cria um voucher de R$ 1.000 para caminhoneiros, dobra o valor do Vale Gás e ainda dá auxílio para taxistas. Tudo isso no valor de 41 bilhões de reais até dezembro agora de 2022. A PEC também institui um estado de emergência para que os benefícios possam ser distribuídos sem nenhum tipo de questionamento em relação à lei eleitoral. A Isabela Tacá, que está aqui comigo, tem mais informações sobre essa promulgação da proposta de emenda à Constituição. Muito bom dia, Isabela, ótima sexta-feira para você. Muito bom dia para você, Felipe. Bom dia a todos. Ótima sexta. Bom. E durante a cerimônia, Arthur Lira comentou que as medidas vão ter um impacto positivo na redução da pobreza no Brasil. Rodrigo Pacheco afirmou que vai amenizar os efeitos do processo inflacionário. Já o presidente Jair Bolsonaro usou seu discurso para falar sobre as ações do governo, principalmente para os nordestinos, pessoas de baixa renda e as mulheres. O aceno foi bastante direcionado para elas. Vamos ouvir. Esses recursos vão diretamente no bolso, na conta dos beneficiários. São 18 milhões de famílias no Auxílio Brasil. E deixo claro, um pouco mais de 2/3, em torno de 14 milhões, são mulheres. Então o nosso olhar também para as mulheres do Brasil. A gente fica de olho, né, justamente porque o presidente Jair Bolsonaro fez esse discurso falando sobre o Nordeste, falando também sobre as pessoas que estão numa situação mais complicada, principalmente por conta de toda essa pressão inflacionária. Então, o presidente Jair Bolsonaro fazendo esse aceno para as mulheres, né, durante o seu discurso. O ministro Paulo Guedes, ele tinha falado um pouco mais cedo durante um evento sobre essas mudanças que tiveram que ser feitas no texto para que a proposta não tivesse impacto fiscal. O ministro Paulo Guedes comentou que dar subsídios traria mais consequências do que os vouchers que foram implementados na proposta. E por isso, o ministro Paulo Guedes comentou que não vai ter impacto fiscal dessa proposta. Vamos ouvir o ministro Paulo Guedes. Então nós tratamos tecnicamente de uma forma correta a questão. Por isso ela é uma PEC das bondades e não a PEC kamikaze. Naturalmente, quem nem tem preparo técnico ou está com militância política não vai entender nunca a diferença. Nós garantimos que não haverá impacto fiscal líquido da PEC. Bom, e em contraponto ao que diz o ministro Guedes, o diretor executivo da Instituição Fiscal Independente do Senado, Daniel Couri, afirmou que a PEC aumenta o risco fiscal de forma imediata, segundo ele, por criar novas despesas às vésperas da eleição, sem nenhuma forma de compensação. A proposta causa um forte impacto no fiscal do país. Ele concorda que o aumento de arrecadação e os números da economia estejam melhorando, porém, se não houvesse o gasto de mais de 41 bilhões de reais com a PEC dos benefícios, o resultado fiscal do país este ano seria muito superior. Portanto, não se pode dizer que a PEC tem impacto neutro no fiscal. Pois é, o Congresso derrubou parte dos vetos que o presidente Jair Bolsonaro havia feito sobre o projeto de redução do ICMS dos combustíveis. Com isso, o governo vai ter que compensar os estados pelas perdas de arrecadação. Essa compensação vai ser feita caso a perda geral de arrecadação seja superior a 5% neste ano em comparação com o ano passado. A compensação vai se dar por meio de abatimento de dívidas que os estados têm com a União e isso pode ajudar
a amenizar as perdas de receitas e também manter as contas de estados e municípios mais equilibradas. A oposição vai ao STF para suspender decreto que obriga postos de combustíveis a informar redução de preços. 7 partidos assinaram o pedido. O argumento é que o decreto é inconstitucional e afronta a lei eleitoral. Isso porque obriga a que donos de postos de combustíveis façam propaganda involuntária para o governo, o que é vedado pela legislação no período que antecede as eleições. Os partidos também argumentam que a redução nos preços é resultado de um projeto de autoria do Congresso e que o presidente Jair Bolsonaro tenta se apoderar de algo que não lhe é de direito. O Comitê de Elegibilidade da Petrobras rejeitou o nome de 2 indicados do governo para o Conselho de Administração da companhia. O motivo é que essas nomeações poderiam causar um risco de conflito de interesse, uma vez que os 2 indicados mantêm cargos em alto escalão dentro do governo. E isso traria esse conflito, entre o governo e os interesses também da Petrobras. Mesmo com a rejeição, a decisão final vai ser dos acionistas, que devem votar no novo conselho em assembleia, prevista agora para o final do mês de agosto. A China apresentou um crescimento do PIB de 0,4% no segundo trimestre em relação ao ano anterior, perdendo as expectativas, já que a economia lutava aí para se livrar do impacto dos controles da Covid. Os analistas previam um crescimento de 1% no segundo trimestre. A produção industrial em junho também ficou abaixo das expectativas, subindo 3,9% em relação ao ano anterior, contra a previsão de 4,1%. Lembrando que no segundo trimestre a China continental enfrentou o seu pior surto de Covid desde o auge da pandemia no início de 2020. Pedidos rigorosos de permanência em casa atingiram a metrópole e de Xangai ali por cerca de 2 meses, enquanto as restrições de viagem contribuíram também para as interrupções da cadeia de suprimentos. Os principais bancos de investimento cortaram suas metas de PIB da China para o ano inteiro devido ao impacto dos controles do Covid. Entre empresas monitoradas pela CNBC, a previsão mediana era de 3,4% no final de junho. A meta oficial do PIB, cerca de 5,5%, foi anunciada no início de março. Pois é, esse PIB da China mais fraco do que a expectativa acabou mexendo com os mercados nesta manhã, principalmente na região da Ásia, Na China continental, o índice Xangai Composto caiu 1,64%. A queda maior foi no índice Hang Seng, com 2,19% de queda, pressionado aí bastante por conta de papel de tecnologia e setor imobiliário. Um dos maiores tombos foi do Alibaba, quase 6%. Daqui a pouquinho a gente vai abordar esse assunto, por que exatamente ações de Alibaba caíram quase 6%. Apenas o japonês Nikkei subiu na Ásia com alta de 0,54%, depois de bons números aí nas empresas de tecnologia. Na Europa, a gente vai dar uma olhada aqui como que estão as ações, principalmente DAX na Alemanha sobe 0,91, CAC na França cai 0,29, FTSE no Reino Unido sobe 0,54, as ações buscando uma recuperação, buscando um fôlego depois de um dia bastante pressionado ontem, Na verdade, nos últimos dias, por conta aí de todo esse risco de recessão, queda do euro, Aquela paridade com o dólar, também risco de recessão global dos Estados Unidos, alta da inflação, tanto na zona do euro quanto também nos Estados Unidos. Todo esse cenário acabou trazendo bastante dificuldade para os ativos de risco na Europa e também nos Estados Unidos. Nos futuros americanos, inclusive, o Dow Jones sobe 0,46, o S&P sobe 0,32 e a Nasdaq sobe 0,22%, Isabela. Bom, e ainda falando da China, as ações do Alibaba despencaram hoje porque executivos da divisão de nuvem da gigante varejista estão sendo obrigados e investigados, aliás, sobre o roubo de um amplo banco de dados policial. A investigação gira em torno de dados confidenciais da polícia de Xangai sobre quase 1 bilhão de cidadãos chineses. Esses dados foram colocados à venda online pelo equivalente a cerca de $200 mil no fim de junho.
Pesquisadores de segurança cibernética alegam que um painel de gerenciamento do banco de dados ficou aberto na internet pública sem senha por mais de um ano, facilitando o roubo e a eliminação de seu conteúdo. E varreduras mostraram que o banco de dados estava hospedado na plataforma de nuvem do Alibaba. O presidente da Itália, Sergio Mattarella, negou o pedido de demissão apresentado pelo primeiro-ministro italiano Mario Draghi nesta quinta-feira. Após uma derrota simbólica no Senado italiano, que enfraqueceu a coalizão do governo, Draghi apresentou pessoalmente o pedido de renúncia a Mattarella no Palácio do Quirinal, e que a recusou e determinou que o premier tente reorganizar a coalizão no parlamento. O primeiro-ministro perdeu o apoio do Movimento 5 Estrelas, um dos principais partidos da coalizão do governo, depois da legenda abandonar a votação no Senado sobre um projeto de lei para aliviar os custos crescentes de energia. O governo venceu a votação, mesmo sem o apoio do M5S, mas saiu enfraquecido politicamente. Draghi anunciou que pediria demissão numa reunião com o Conselho de Ministros. Em comunicado divulgado pelo gabinete, o premier afirma que o pacto de confiança que formou seu governo tinha sido quebrado. O mandato do parlamentar expira em 2023. Se Mattarella não conseguir encontrar uma solução para que o governo de Draghi possa continuar, ele deve dissolver a legislatura e convocar eleições antecipadas que podem ocorrer no final agora do mês de setembro. Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com o Cristiano Vilela, advogado especialista em direito público, e também ver o movimento do mercado nesta sexta-feira com o Guga Almeida. É tudo daqui a pouquinho, logo depois do nosso intervalo comercial. Fique aqui com a gente. BMC News. Informação que gera valor. A economia digital está mais próxima do que você imagina. O aumento da conectividade, tecnologia, blockchain e moedas digitais vieram para ficar. Por isso, investimentos nestes setores não param de crescer. Afinal, o que são criptomoedas? Como investir? E quais os riscos e oportunidades que elas apresentam? As suas respostas estão no BMC Day, Criptogames e Blockchain. No dia 2 de agosto, aprenda como surfar nos movimentos do mercado com quem investe na prática todos os dias. Um evento ao vivo e gratuito para investidores iniciantes ou profissionais que queiram saber mais como surfar nas oportunidades do universo digital. Para participar, escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela ou acesse bmcnews.com.br/bmc-day. Customer support, what can I do for you? Yeah, I can't access my trading account. Can you help me? I'll see what I can do. Would you wait a second? Stop calling him, you hear me? I'm moving on, you should too. It's hard to find a broker that meets all your expectations. Or is it really? Active Trades Online Broker since 2001. Se hoje você assiste um filme, pede comida e chama um táxi em poucos cliques, por que você ainda faz o seu imposto de renda como se você estivesse na Idade da Pedra? Você não tem que ficar reunindo um monte de documentos ou fazendo todas as contas na mão. É possível sim fazer em poucos cliques utilizando uma plataforma chamada Velotex, que integra com as principais corretoras e plataformas para que você faça tudo de forma simples, fácil e totalmente segura. Vá no site velotex.com.br ou escaneie o QR Code e faça seu imposto de renda em 3 minutos. A CapTable é a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil que conecta você, investidor, a essa nova economia. Nós selecionamos e avaliamos as empresas em ascensão de forma rigorosa. E você se torna sócio das marcas mais inovadoras e com futuro exponencial no mercado. Invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. Acesse captable.com.br e faça parte da nova economia. Profit, a plataforma oficial da BMC News. Acesse o site e faça um teste gratuito.
Notou a inflação explodindo recentemente? Preço da gasolina? O seu dinheiro está desaparecendo? Rentabilize suas criptomoedas com a Bybit Ganhos. Tudo isso em uma plataforma intuitiva, segura e dinâmica. Não perca mais tempo, porque tempo é dinheiro. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Seja bem-vindo de volta ao Morning News, 8 horas 49 minutos, e nós vamos bater um papo agora com o Cristiano Vilela, advogado especialista em direito público, já está aqui conosco para esta conversa logo cedo aqui no Morning News. Cristiano, seja muito bem-vindo aqui ao Morning News, prazer falar contigo novamente, muito bom dia. Bom dia a você, Felipe, bom dia a todos que nos acompanham pelo Morning News. É uma satisfação muito grande estar ao vivo com vocês. Cristiano, quero começar falando contigo sobre a promulgação da PEC dos benefícios, que foi feita ontem lá no Congresso Nacional, com a participação dos presidentes do Senado, da Câmara também, e do presidente Jair Bolsonaro. E gostaria de destacar o discurso do presidente Jair Bolsonaro, que fez um aceno para nordestinos, pessoas de baixa renda e principalmente para as mulheres. Queria saber sua interpretação, sua visão sobre esse discurso, sobre esse pacote dos benefícios, principalmente nesse quesito, né, onde o presidente Jair Bolsonaro faz esse aceno tão direto, né, a um público restrito ali, que inevitavelmente a gente relaciona com as pesquisas eleitorais, nas quais ele anda um pouco rejeitado, principalmente nesses núcleos. Qual a sua avaliação sobre esta questão, Cristiano, por gentileza? Olha, Felipe, eu concordo totalmente que nesse momento, a menos de 90 dias das eleições, toda e qualquer medida, seja de alguma forma, tem algum viés eleitoral, né? Todo qualquer fala, todo qualquer discurso, todo e qualquer benefício, ele tem um pouco desse viés eleitoral, isso faz parte da disputa política que já se aproxima, né? Então, com relação a isso, eu vejo que o presidente Jair Bolsonaro aproveitou esse contexto de uma boa notícia, né? E buscou fazer um pouco de política com esse anúncio, né, da promulgação da PEC. Eu vejo que essa PEC, é importante a gente separar um pouco o aspecto técnico, jurídico, do aspecto político. Eu vejo que, do ponto de vista jurídico, o governo acertou na PEC, ele conseguiu construir um formato legislativo que viesse a driblar as restrições impostas pela lei eleitoral, e com isso ele conseguiu atender a uma demanda social e, naturalmente, não tenho dúvida que possa ter tido algum interesse político. Mas faz parte do jogo, entrou com a proposta foi aprovada, sendo uma emenda constitucional, foi aprovada com quórum qualificado nas duas casas. Nós vemos que, inclusive, boa parte da oposição aprovou a medida. Nós tivemos, salvo engano, um senador no Senado e 14 deputados federais na Câmara dos Deputados que votaram contra. Então, você vê que foi uma vitória cachapante e com isso, portanto, o governo conseguiu estrategicamente fazer valer seus interesses, os quais, não tenho dúvida, vão ter reflexo, sim, dentro da disputa eleitoral. Doutor, eu queria entender, a gente viu ali a oposição batendo muito forte, tentando impedir o ponto do estado de emergência para ser retirado ali da PEC, né? Eles não conseguiram, né? O texto acabou passando da maneira ali do início, mas eu queria entender se fosse retirado esse estado de emergência, mesmo sendo uma PEC, né? Que passa, que não precisa ser sancionado pelo presidente da República. Isso iria caracterizar um crime eleitoral, alguma ilegalidade eleitoral, se eles conseguissem retirar esse estado de emergência? Olha, essa é uma pergunta interessantíssima, né? Eu entendo que não. Eu entendo que apenas pelo fato de tal medida, de tal norma ter entrado no ordenamento jurídico na forma de emenda constitucional, ela hierarquicamente se sobrepõe à lei eleitoral, que é uma lei ordinária, e que por isso ela não pode ficar restrita ao que está estabelecido na lei eleitoral. Agora, essa questão da emergência, ela vem a dar uma dupla segurança.
porque justamente a lei eleitoral, ela também estabelece a exceção do estado de emergência. Então, eu vejo que, estrategicamente, o texto, né, da emenda constitucional e a forma de constituição dessa norma, de entrada dessa norma no meio jurídico, ela foi muito bem trabalhada, justamente para dar a proteção que o governo precisa, especialmente nesse momento de início, chegando ali quase no início de uma campanha eleitoral. Então, ela foi muito bem pensada, muito bem construída para dar a proteção, para dar a blindagem que o governo precisa. Então, eu vejo que essa questão da emergência, ela não era essencial, mas ela dá essa proteção, essa garantia ainda maior para o governo. Doutor, só para complementar, mas então por que esse esforço da oposição em tentar retirar esse estado de emergência? Poderia ter alguma brecha na lei ali, que poderia até colocar o presidente em perigo ali, em questão de cassação ou até impeachment? Exato, ela não seria necessariamente uma brecha, mas poderia levar a uma interpretação, né, a lógica, a argumentação jurídica que seria feita pela oposição, ela seria justamente no sentido de que, sem o estado de emergência, essa medida, essa emenda constitucional, ela acabou atropelando o que está estabelecido na lei eleitoral. Por vezes, setores que condenam essa medida argumentam que a lei eleitoral, embora uma lei ordinária, ela está fundamentada no texto constitucional, nos artigos 14 e 17 da Constituição, que estabelecem as limitações da regra eleitoral. Eu, pessoalmente, eu vejo esse argumento de uma forma muito frágil, né? Toda norma, toda lei ordinária, de uma forma geral, ela está fundamentada em algum elemento constitucional. Eu vejo que, nesse ponto, a oposição, em tese, ela teria tido um bom foro de disputa, de discussão, que seria o parlamento. E a oposição tomou uma decisão estratégica, compreensível, tanto do ponto de vista político, como do ponto de vista das necessidades da sociedade, é compreensível. A oposição tomou uma estratégia de não confrontar o texto dessa PEC. Ora, uma vez que essa PEC foi aprovada, com quórum qualificado, 2 votações em ambas as casas, uma votação acachapante, se passou a ser uma norma constitucional. Então, eu vejo que esses elementos todos já dariam a segurança necessária. Realmente, essa questão da emergência, ela é um elemento que dá a cereja do bolo, né? Que faz com que a situação do governo fique ainda mais blindada diante de qualquer questionamento que eventualmente seja feito. Doutor, a gente tem visto bastante, ainda em cima dessa questão da PEC, uma discussão sobre os impactos fiscais que ela poderia trazer. Ontem mesmo o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que não existe nenhum tipo de impacto fiscal porque as contas públicas estão em dia, porque a arrecadação está mais robusta nos últimos tempos e que ele até fez uma aspa interessante lá, que quem não entende isso acaba sendo militante. Por outro lado, o próprio Instituto Fiscal Independente do Senado diz que é inevitável não associar um problema fiscal, um risco fiscal imediato, justamente porque vão sair dos cofres públicos praticamente 42 bilhões, 41 bilhões de reais até dezembro, que isso, claro, fora do teto de gastos, traz esse impacto. E que se a PEC não fosse promulgada, esse dinheiro estaria nos cofres públicos, poderia ter sido utilizado em outros segmentos aqui necessários para o Brasil. Por que existe uma complexidade ou até mesmo dificuldade de entendimento sobre o risco fiscal, se ele existe, se ele não existe, se ele impacta, se ele não impacta, e essa diversidade de entendimentos, né, tanto do governo quanto oposição, e todo mundo falando sobre essa questão. E para a gente, né, para as pessoas que não têm um entendimento tão aprofundado sobre essa questão, por que isso é tão difícil e acaba virando, de repente, até algum tipo de guerra de narrativa sobre essa questão fiscal? Olha, eu vejo que quanto mais se aproxima do período eleitoral, mais a gente tem essa guerra de narrativas polarizadas, né? Eu vejo que o ministro Paulo Guedes, em momento algum, ele deu uma justificativa técnica que demonstre que esse gasto de 40 e tantos bilhões não vai furar o teto de gastos, em momento algum, sempre narrativas
genéricas no sentido de colocar, não, aumentou a arrecadação, não, veja bem, temos aí a venda da Eletrobras, sempre elementos genéricos, mas sem fazer um apontamento direto. Olha, tal valor vai ser suprido, tal gasto vai ser suprido através de tal elemento, de tal arrecadação, e que com isso não há nenhum tipo de furo ao teto de gastos. Então, eu vejo que, nesse sentido, o ministro Paulo Guedes ele está convencido, né, da importância política, né, de se flexibilizar o teto de gastos nesse sentido, dentro da visão do governo. O que me chama muito a atenção nisso, e aí eu vejo que esse aspecto é um aspecto ruim, é que estamos aqui às vésperas do início de um período eleitoral, e os dois principais candidatos a presidente da República já manifestaram que têm a intenção de, uma vez eleitos, buscar flexibilizar o teto de gastos. O que eu vejo que é muito ruim para a economia. Então, o teto de gastos é uma norma constitucional que foi criada há cerca de 5, 6 anos no governo Michel Temer, e que vem com um interesse muito importante, que é o de dar racionalidade às contas públicas, ao gasto público, no sentido de limitar o gasto público aos índices oficiais, de modo que o gasto público não ultrapasse os limites do que já foi feito no ano anterior, feito apenas a correção dos índices oficiais, a correção do IPCA. Então, é importante, é uma medida que é muito importante, ela racionaliza o gasto público, ela demonstra uma sinalização internacional muito importante, ela demonstra uma sinalização para os mercados muito valiosa. Agora, infelizmente, nós, à luz desse debate eleitoral, estamos vivendo um momento onde há um discurso muito forte de se flexibilizar o teto de gastos. Eu vejo que é em relação a isso que a sociedade tem que se movimentar e cobrar o respeito ao teto de gastos. Doutor, mas se é uma medida bastante importante, como o senhor bem disse, né, que acaba limitando, trazendo um compromisso fiscal, por que a gente sempre vê essas tentativas de flexibilização? Por que a gente sempre vê essa questão sendo discutida, até mesmo para furar o teto? Como o senhor bem disse, os dois principais candidatos à presidência da República já sinalizaram que pretendem fazer algum tipo de extrapolação desse teto. Por que, se é uma medida tão importante para a economia, para trazer um determinado compromisso fiscal aqui com o dinheiro público, por que isso sempre tentam fazer alguma movimentação para furar o teto? É a política. A política é a senha que dá a explicação para essa medida. Então, é muito comum que nós vejamos, durante, especialmente, os 2 primeiros anos de mandato, a disputa, a aprovação de medidas mais impopulares, de medidas que venham a estabelecer um maior rigor fiscal, medidas que não tenham tanto o apelo à sociedade. E quanto mais se aproxima do processo eleitoral, mais surge a possibilidade, a necessidade, o interesse na adoção de medidas mais palatáveis à sociedade. Então, e aí eu cito até alguns exemplos interessantes, né? A reforma da Previdência, por exemplo. Eu não tenho dúvida que a reforma da Previdência, nesse ano de 2022, jamais teria sido aprovada, né? Ela foi aprovada porque foi aprovada no primeiro ano de governo Bolsonaro. Se tivesse passado no 3º, 4º ano, com certeza não teria tido a sua aprovação. Então, essa é uma constante que a gente vê. Quando se chega num período mais próximo ao processo eleitoral, mais se percebe o interesse dos chamados pacotes de bondades, né? E isso não é algo restrito ao governo atual, é algo muito comum dentro da história política brasileira, em nível federal, em nível estadual, no âmbito dos municípios. Então, infelizmente, por vezes, se perde a racionalidade política, né, com vistas a um interesse eleitoral, ao interesse de levar um benefício à população. Doutor,
muitos acreditam até que esse teto de gasto estaria ultrapassado, né, da época em que foi feito, né, da maneira como foi feito. Inclusive, a gente entrevistou alguns políticos que têm essa mesma visão, inclusive um deles é ex-presidente da Câmara dos Deputados, né, que viveu bem, né, esse teto de gasto, que é o Eduardo Cunha. E a minha pergunta é a seguinte: o senhor não acha que seria mais uma reforma nesse teto de gasto, assim que o país foi crescendo, né, as necessidades foram crescendo e mudando, né, tivemos uma pandemia, esse teto não deveria ser reformado, não deveria ter ali uma reforma até administrativa? Olha, eu compreendo essa argumentação, eu até concordo com essa argumentação e digo mais, a legislação, ela estabeleceu essa reforma. E essa reforma ela está estabelecida para o ano de 2026. Se faça uma análise e através dessa análise se faça eventuais ajustes ou se venha a acabar com a regra do teto de gastos, enfim. Agora, a regra do jogo ela está posta, é 2026. Eu compreendo, honestamente, a única possibilidade que eu vi ao longo desses 5, 6 anos de teto de gastos, onde se justifica uma medida efetiva no sentido de flexibilizar o teto, foi exclusivamente no ano de 2020, à luz daquele forte contexto de pandemia. Agora, nós já tivemos, ao longo do atual governo, por exemplo, a questão da PEC dos precatórios, né, que foi uma verdadeira pedalada, né, no sentido de desrespeitar o teto de gastos, em nome de uma questão dos precatórios, que era algo totalmente previsível. Nós tivemos agora, à luz da entrada do processo eleitoral, a chamada PEC das bondades. Então, se a cada situação difícil, né, o governo de plantão começar a tentar construir uma alteração legislativa, aí a gente vai ter mais e mais vezes aquilo que a gente reclama muito do Brasil, que é justamente a falta de regras claras, a falta de uma constância legislativa. Então, as mudanças legislativas acontecem hoje, você cria novos marcos, daqui 2, 3 anos, aquele marco criado já não está bom, você muda. Quer dizer, de que forma o país pode se consolidar cada vez mais forte como um player no mercado internacional, se não mantém regras claras, regras que possam ser de conhecimento prévio, para que possa, com isso, atrair recursos, atrair capital, fazer com que o país seja uma opção interessante à luz do mercado, à luz do contexto internacional. Doutor, só para encerrar, um assunto aí que vai dar o que falar na semana que vem. O presidente Jair Bolsonaro disse que convidou ali pelo menos 40 embaixadores de vários países para participar de uma reunião onde ele vai mostrar um PowerPoint para comprovar supostas falhas nas urnas eletrônicas, ali principalmente nas eleições de 2014 e 2018. O que representa ele chamar esses embaixadores para averiguar esses resultados? Ele havia pedido para o presidente do TSE para que mostrasse ali o resultado e todo o inquérito que foi feito ali do ano de 2018. Eles ainda não apresentaram, mas ele disse que tem provas, né? Já aconteceu algo parecido no ano passado, em uma live em que ele apresentou um inquérito ali da Polícia Federal em relação a algumas investigações, que na época depois virou sigiloso, né? Foi uma grande polêmica. E agora, nessa segunda-feira, ele vai ter essa reunião e vai divulgar dados aí a embaixadores. O que isso pode representar? Isso ele acaba ganhando seu eleitorado ou ele pode se prejudicar de alguma forma jurídica com isso? Olha, eu tenho uma posição no sentido de que a Justiça Eleitoral, ela é um órgão extremamente sério, extremamente qualificado, que faz aí há cerca de 90 anos, é o órgão responsável pelo acompanhamento do processo eleitoral brasileiro. É um órgão que compõe com um quadro técnico de grande qualidade, com servidores de grande qualidade, grande experiência. Tem o aspecto inovador das urnas eletrônicas, que são realmente um sucesso, né, em todo o mundo, são admiradas em todo o mundo, a forma como o Brasil faz o seu cômputo de votos, organiza o seu processo eleitoral.
O processo eleitoral, ele é bastante transparente, ele é extremamente transparente, todas as etapas são feitas à luz da sociedade civil, à luz dos partidos políticos. Uma coisa que a gente sempre percebeu foi que, ao final de toda eleição, o perdedor saía reclamando, né? O que faz parte um pouco do jogo, né? No caso, agora, ele foi o ganhador, né? Exato. Nesse contexto, nós temos a grande novidade, onde o presidente da República, que saiu vitorioso, saiu reclamando. E todas as vezes em que foi instado a demonstrar provas, elementos disso, nenhuma vez foi demonstrado qualquer tipo de prova concreta com relação a isso. Então, o que se percebe nesse aspecto é um jogo de palavras, é um jogo de narrativas, o que eu vejo que faz muito mal para a sociedade, faz muito mal para as instituições. Eu vejo que o Brasil, ele tem que cada vez mais reforçar as suas instituições, reforçar as suas regras, as suas normas, fazer com que o país seja um país confiável de uma forma geral, ao longo dos investidores, ao longo dos demais países, ao longo dos players no âmbito internacional e especialmente ao longo em relação à sua própria sociedade. Então, eu sou bastante contrário a esse tipo de prática que vem a criar, por algum interesse político, que vem a criar algum tipo de suspeição em relação ao processo eleitoral. O processo eleitoral brasileiro é muito correto, muito adequado e o Tribunal Superior Eleitoral faz um trabalho excelente com relação a isso. Tá certo, muito obrigada pela participação aqui no Morning News. Conversamos com Cristiano Vilela, advogado especialista em direito público. Obrigada, bom dia, seja sempre muito bem-vindo. Um ótimo dia para vocês, uma satisfação muito grande. Valeu. Felipe. Isa, agora são 9 horas e 10 minutos. Eu já quero chamar aqui para a gente bater um papo sobre a movimentação do mercado o Guga Almeida, que é CEO da Trade Insights. Nessa sexta-feira, dia 15 de julho, o Guga vai trazer o olhar dele sobre os principais destaques, as principais notícias que acabam trazendo, né, movimentações nesta sexta-feira. Guga, bom dia para você. PIB da China decepcionante, esse risco de recessão, minério de ferro caindo mais de 10% no mercado internacional. Como você diz, será que hoje teremos aquela famosa sexta-feira da maldade? Bom dia. Bom dia, Isa. Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal. Pois é, né? Vem se concretizando a nossa visão do que poderia vir de fato a acontecer. Acaba que os números, Felipe, ao longo do ano, eles eram, de certa forma, impactados pelos eventos passados. Os números, eles são impactados pelos eventos passados, né? Só que o mercado, ele se comporta, ele se desenrola de acordo com os eventos futuros. E o investidor, ele tem que tomar uma decisão dentro do ambiente de suposições, né? Então, ou a gente foca no que aconteceu e entende e vê a resposta dos mercados dentro do que aconteceu e vai, né, e depois a gente olha para o que tende a acontecer, ou a gente fica sempre atrasado, né? Fica correndo atrás da cola, né? Que nem cachorro correndo atrás da cola, fica andando em círculos. Tá? E esses acontecimentos, né? Um PIB chinês decepcionando, eu acho que faz sentido, né? Um país que tem tomado essas medidas de lockdown, logo ali após o período da invasão da Rússia na Ucrânia, então é normal que o PIB venha a se decepcionar. E consequentemente, né, a gente vai ver o impacto em cima das cotações das commodities. E com toda essa narrativa de recessão, que tem ficado cada vez mais forte, e começou, né, com algumas personalidades aí do mercado bem fortes, né? A gente via aí Bill Gates falando, Elon Musk falando, o Buffett falando, todo mundo falando, avisando o mercado sobre as questões de recessão, né? E, obviamente, né, as pessoas, elas possuem viés, elas possuem interesses, né? Quando a gente olha para o nosso mercado local, quando a gente escuta os especialistas sobre investimento, eles estão, né, ao meu ver, muito cedo falando de oportunidade, né? As pessoas estão falando de oportunidade quando a bolsa estava 110 mil pontos, 120 mil pontos, a gente está com a bolsa aí beirando os 96, e querendo ou não, me parece que a gente começa a entrar naquela atmosfera do medo, né?
Acho que o movimento que nós tivemos ontem do mercado, acelerando o movimento de queda, chegando no número que nós falávamos no início da semana aqui no Morning News, isso começa a gerar uma atmosfera do tipo, poxa, cara, as coisas de fato estão muito ruins, né? Aquilo que estão falando de que a gente está tendo aqui uma oportunidade, tu olhar uma Vale caindo na magnitude que ela caiu ontem, as pessoas se incomodam, porque é uma desvalorização do patrimônio, é uma desvalorização do capital muito forte, tá? Claro que muitas pessoas falam, você não tem que olhar para a valorização ou desvalorização do seu patrimônio. Claro que tem, né? A gente não está falando com bilionários, com multimilionários, a gente está falando com pessoas comuns que estão aqui, né, juntando dinheiro para poder trocar de carro, trocar de casa, poder viajar, poder ter uma vida mais digna para sua família, né, que em algum momento no tempo vai consumir o recurso que está alocando, né, nos investimentos, na bolsa. A gente não está conversando aqui com famílias multibilionárias, né? Então tem que ter muito respeito, né, sobre o capital, o patrimônio das pessoas. E o que vem acontecendo, né, a resposta do PIB, eu acho que estava bem assim, estava bem claro que a gente teria surpresas negativas. Estava bem claro. E eu acho que a gente ainda vai ter mais surpresas negativas, principalmente em relação à inflação nos Estados Unidos. Eu acho que vale a pena fazer um exercício da resposta dos mercados. Quando a gente olha para a Nasdaq, quando a gente olha para a S&P, quando a gente olha para a Dow Jones, a gente percebe que tem muito espaço ainda para queda, para voltar para as máximas do período pré-pandemia. E aí a pergunta que eu faço é quanto melhor, né, as economias estão de antes da pandemia para agora, né? Se a gente for ver, as economias não estão melhores. Então, em tese, teríamos aí espaço também para a Bolsa voltar para um patamar mais abaixo. Tem gente agora que deve estar pulando da cadeira, né? Porque, não consegue enxergar isso. Mas faz sentido. Eu acho que não tem que ter uma cabeça ou um pensamento, né, rígido em relação a isso. Eu venho acompanhando, né, diariamente aqui com vocês a resposta que os mercados dão em momentos de alta, em momentos de baixa. Tá? Por hora, Felipe, as coisas elas estão, né, se deteriorando. Eu adoraria ver uma resposta positiva do mercado. Mas hoje, de novo, né, na sexta-feira, será que na sexta-feira da maldade a gente vai ver uma bolsa respirando dentro do contexto que está agora? Seria bom, né? Mas eu não crio essa expectativa, não posso ficar contando com o ovo que a galinha vai botar, né? Eu tenho que contar com aquilo que eu tenho ali de recursos, tenho de informações disponíveis agora na minha frente. Guga, o que você tem de gráfico para mostrar para a gente nesta sexta-feira? Vamos lá. A Isa sempre querendo saber dos pontos, né? Impressionante. A especuladora nata da BMC sempre está curiosa com os pontinhos aqui. Vamos lá. Hoje sem sono. Hoje sem sono, tá bom. Bom, né, ontem nós tivemos uma aceleração dos mercados, movimento bem direcional, tá? Até ali o final da manhã, então até às 11 horas e 40 minutos da manhã do dia de ontem a gente fez mínima, e depois o mercado ele melhora de certa forma um pouco, e agora está aqui nessa tentativa aqui de ter um repique do mercado. Tá? Conforme vai passando o tempo e o preço não avança, ele abre novamente uma janela para retornar ao movimento de intensidade de baixa. Ontem, na minha análise com vocês, a projeção que eu tinha feito era em cima desse movimento que nós tínhamos tido aqui de alta. Tá? Então nós tivemos aqui este movimento de alta. Aqui, ó, deixa eu marcar aqui para ficar mais claro. Mas a análise que eu fiz foi em cima dessa jornada aqui de alta, aqui, foi desse movimento. Foi o movimento do dia 12 mesmo. Tá? 13 de julho, das 11 da manhã até as 12h20. Olha que interessante, né? Um pequeno movimento que você teve de alta, ele gerou todo o contexto para que o preço pudesse ir para um patamar mais abaixo. Tá? Aquela alta, ela, querendo ou não, ela mexe no sentimento do mercado, relaciona stops de alguns players, quem opera a volatilidade se posiciona, quem estava procurando sinais de compra fica, de certa forma, com mais confiança para comprar. Teve aqui um movimento que se chama de rompimento, né? Rompeu aqui essas máximas que nós tínhamos tido nesses períodos, então as pessoas acionam gatilho de compra, então entra um outro perfil de investidor naquele momento ali. Né?
E aí o mercado não se desenvolve, pelo contrário, ele volta e isso aciona muitos stops e joga o preço para um patamar mais abaixo. Tá? Dentro dessa sequência aqui, eu enxergava ontem que nós poderíamos, né, no pior do cenário, vir aqui para 96.200. Foi o que nós falamos ontem no Morning News aqui. Só que acontece é que a gente está chegando numa atmosfera cada vez mais negativa, né? E a gente começa a olhar o que? Movimentos maiores, tá? Para fazer essas projeções. E nos movimentos maiores, por exemplo, se nós pegarmos essa alta aqui, que é um período muito mais amplo em tempo e em preço, tá? Se nós pegarmos aqui essa última alta que nós tivemos aqui entre os dias 6 de julho e 7 de julho, tá? Da 1h da tarde até as 3h45 da tarde do outro dia, e projetamos que é um movimento maior, olha o que nós temos aqui de projeção. Para vir buscar os 96.150, então tá muito claro, né, essa região entre 96.200 e 96.150, está muito claro aqui que é uma região de suporte. Tá? O mercado fazendo novas mínimas hoje, provavelmente ele chegando nessa região, ele vai ter uma briga muito forte, e aí perdendo esse patamar de preço, bom, aí as coisas vão ficar cada vez mais azedas, né? E aí a projeção que eu vejo é para vir buscar os 94.600 pontos, tá? 94.600 pontos, e aí depois chegaria naquele patamar que eu enxergo, que a gente já vinha falando na semana passada, dos 92.200 pontos, tá? Agora para cima, para alta, querendo ou não, o mercado ele criou um ambiente também para se ter um movimento positivo. E a última alta ela foi bem intensa, tá? que tá marcada aqui em amarelo, né? Do dia 6 de julho até o dia 7 de julho. Então, um repique aqui no mercado é para voltar aqui, ó, tem condições de voltar aos 98.200 e aí depois o segundo ponto seria os 98.950, né? Então, poderia voltar aqui muito próximo aos 99 mil pontos, né? Então, essa é a fotografia que eu estou enxergando. Então, quando eu olho para cá, só para concluir, né, o que nós temos? Né? Nós ainda temos uma simetria onde os movimentos de baixa eles são mais amplos do que os movimentos de alta. Então, ainda continua aquela sensação do tipo, todo movimento de alta ainda é um mero repique, o mercado ainda não tem sinais claros de uma grande inversão. Maravilha. Ô Guga, sei que tá corrido aí, mas a gente deixa para o próximo dia, só para a gente deixar registrado aqui um pedido do Peter Santana. Ele disse que gostaria muito de ter sua visão aí sobre um gráfico semanal, por exemplo, ao invés de um gráfico diário ou com tempo um pouco menor, para você, né, colocar aí suas perspectivas num gráfico semanal. Mas como o tempo está... Dá tempo ou o tempo está apertado, Guga? Você que decide, você que manda. O tempo está apertado. Não, vamos lá, né? Aqui o gráfico semanal tira o sono dos investidores. Então, o que é melhor para tirar um sono do que uma sexta-feira? Passa aí esse gráfico. Na verdade, eu acho que vale um choque na segunda-feira pela manhã, né? Não segunda pela manhã. Aí já fica a semana inteira... Levar essa informação para o final de semana. Imagina no domingo, né? Almoço de domingo, né? Aí senta com o tio que investe no terreno, né? No terreninho, comprando apartamento, aquela coisa toda. Ele não vai conseguir se justificar para o tio dele, né? Então vai ter que... Mas vocês decidem. Ô Guga, olha, de um lado o tio do terreno, do outro lado o tio da renda fixa. Da poupança, tá na bolsa, tomando calor. Tá todo mundo ganhando da bolsa, né? Então, vamos falar segunda-feira de manhã. A gente combina que faz análise semanal segunda-feira de manhã para não deixar uma notícia um pouco indigesta aí para o pessoal levar para o final de semana. Fechado, então. Valeu, Guga. Boa sexta, bons negócios. Até segunda. Aproveita o fim de semana. Valeu, aí, gente. meu amigo. Até mais. Um abraço. Valeu. Outro, tchau. Valeu. Esse foi o Guga Almeida, CEO da Trade Insights, trazendo os principais destaques aí, os movimentos do mercado, a perspectiva. Peter Santana falou, beleza, combinado. Então, combinado, segunda-feira, vou deixar aqui na nossa programação, na nossa pauta, para o Guga ficar dando uma olhada no gráfico semanal. Peter, valeu, obrigado pela interação de vocês. E a gente segue aqui com as notícias, Isa.
Bom, agora a gente volta a falar de assuntos internacionais, economia, porque a taxa de inflação na Argentina acelerou em junho para 5,3% ante 5,1% registrados no mês de maio, segundo o Instituto Nacional de Estatística e Censos. Com isso, então, a taxa chega a 64% em 12 meses e a 36,2% no acumulado de 2022. A gente mostrou ontem, inclusive, que há uma perspectiva do Banco Central argentino de inflação a 90% no final do ano. O valor do mês apresentou o primeiro aumento após 2 meses de queda, mas ficou ainda abaixo da expectativa de 5,4% de analistas. A divulgação vem em um momento em que o dólar apresenta uma alta em relação ao peso. Após a renúncia do ex-ministro da Economia, Martín Guzmán, em junho, o Banco Central argentino já havia elevado a taxa básica do país pela 6ª vez neste ano para 52%, para tentar conter a maior alta generalizada dos preços em 30 anos. O Banco Central do Chile elevou a taxa básica de juros em 0,75 ponto percentual, passando aí de 9% para 9,75% ao ano. É o maior nível de taxa de juros no Chile em 24 anos. A decisão foi unânime entre os membros do Conselho, que observaram que, para que a inflação caia para a meta de 3% em até 2 anos, vão ser necessários ajustes adicionais nos juros básicos. Na última decisão, um aumento de 75 pontos base já havia sido feito. Em comunicado, o Banco Central destacou ainda que a inflação global continuou a subir e que os bancos centrais continuaram a aumentar as taxas de referência, ou até mesmo sinalizaram um aumento mais rápido. O Conselho de Dirigentes garantiu que vai se manter atento à evolução da inflação e suas determinantes. A próxima reunião está marcada para o próximo dia 6 de setembro e a gente vê, evidentemente, todos os bancos centrais, ou pelo menos grande parte dos bancos centrais, buscando aí elevação de taxa de juros. A gente viu isso nos últimos meses aqui no Brasil, chegando a 13,25%. A gente viu as taxas de juros dos Estados Unidos sendo elevadas, a gente vê taxa de juros no Canadá, agora do Chile, enfim, zona do euro também. Apenas o Banco Central Europeu que ainda está segurando essa taxa de juros para tentar entender exatamente o que está acontecendo, quais os impactos da inflação e como, e qual magnitude vai conseguir fazer essa elevação de taxa de juros. Os bancos centrais bastante atrás das curvas, como a gente tem trazido aqui para vocês, e sempre os dirigentes do Banco Central tentando fazer algum movimento ali que possa conseguir dar uma arrefecida em toda essa inflação que está castigando os preços de vários itens, de vários materiais no mundo todo. Bom, e ainda já falando de assuntos internacionais, agora lá do Reino Unido, porque motoristas de 8 companhias ferroviárias convocaram uma nova greve ali para o dia 30 de julho, segundo o sindicato SLIF. O sindicato ferroviário britânico ali, RMT, havia anunciado que seria 27 de julho, depois de ter realizado sua maior greve em 30 anos no final de junho. O ministro dos Transportes, Grant Shapps, reagiu no Twitter e afirmou que os motoristas de trem, membros do SLEF, ganham cerca de 2 vezes o salário médio no Reino Unido e muito mais do que os trabalhadores que serão mais afetados pela greve. É isso aí, Isaí. Saindo do internacional, vamos voltar para o Brasil, mais especificamente para Brasília, capital federal, direto com Kelly Ecali, nossa repórter lá em Brasília, para repercutir um pouco mais aí sobre essa PEC dos benefícios. Se tornou emenda constitucional, fica vigente até o fim desse ano. Kelly, quais os destaques que você traz sobre essa PEC e também sobre toda aquela cerimônia que a gente viu no Congresso Nacional, Bolsonaro, Lira, Pacheco, deputados, senadores, todo mundo de olho ali na promulgação da PEC. Muito bom dia, boa sexta para você, seja bem-vinda, Kelly.
Oi, Fê, muito bom dia também, Isa, bom dia a todo mundo que acompanha a gente aqui no Morning. Fê, eu acho que eu nem vou precisar mais falar nada, né? Você já falou muita coisa, fez um compilado geral aí, não tá aqui, mas tá muito bem informado. A PEC, então, do estado de emergência acabou virando a emenda constitucional 123, ou seja, agora a Constituição Federal tem um dispositivo que diz que o Brasil está até o dia 31 de dezembro deste ano em estado de emergência, né? Inclusive, esse estado de emergência era a grande crítica e a grande polêmica em torno dessa proposta constitucional, que acabou ali ficando, né? Os benefícios ficaram secundarizados, né? Da discussão política, em detrimento deste estado de emergência, né? O que as pessoas, né? Os parlamentares que eram contrários, ainda são contrários à proposta que agora é emenda constitucional, é exatamente esse tópico, né? Durante todas essas 3 últimas semanas, né? Cerca de 3 últimas semanas em que a PEC esteve aqui na Câmara, a gente apurou, conversou com muitos parlamentares, tanto da oposição como da base, como de centro, e a grande crítica, sobretudo por parte da oposição e alguns nomes de centro, é justamente essa, sobre o estado de emergência, argumentando que não seria necessário para instituir esses benefícios, esse estado de emergência na Constituição Federal, né? Por quê? Porque você tem ali uma lei infraconstitucional que discute, né, um possível crime eleitoral caso benefícios sejam concedidos no ano eleitoral. Então, a defesa é de que esses benefícios, se tivessem sido apensados à Constituição sem o estado de emergência, né, eles poderiam ali criar uma margem de destinação desses recursos para as pessoas que estão precisando aí de mais dinheiro para gás, do Cade Único, também as pessoas do Auxílio Brasil, o voucher dos caminhoneiros, dos taxistas, enfim. Então, a grande crítica é essa. Apesar de toda essa discussão que houve aqui no Congresso Nacional, né, e especificamente aqui na Câmara dos Deputados, a proposta foi promulgada ontem em cerimônia aqui no Palácio do Planalto. A gente trouxe informação durante o dia de que essa proposta seria promulgada às 5 horas da tarde, né, mas mudou quando o presidente Jair Bolsonaro, que estava fora de Brasília, estava no Maranhão, acabou decidindo participar, e aí a cerimônia passou para as 6 horas, mas não aconteceu às 6 horas, aconteceu com atraso, né? O presidente Bolsonaro, ele tem um hábito, viu, Fê, de quando vem fazer qualquer coisa aqui no Congresso Nacional, não tudo, mas as principais, digamos assim, os principais atos dele, né, simbólicos, ele tem o hábito de vir do Planalto para cá a pé. Ele basicamente passa aqui um dos lados do eixo monumental, sai do Planalto, atravessa essa via do eixo monumental, o lado de lá, o lado da Asa Norte, e vem aqui para o Congresso, né, entra pelo Senado, pelo anexo 2 do Senado. E foi exatamente isso que ele fez, acompanhado ali de apoiadores, também bastante acompanhado de seguranças e também, claro, dos jornalistas, né? A gente não perde esses momentos, né? Então, ele veio aqui para o Congresso. Em geral, as cerimônias de promulgação, elas podem ser feitas com ou sem a presidência da República, mas como é muito simbólico para o presidente Bolsonaro essa proposta de emenda constitucional, ele acabou vindo, né? Um ato político também. Então, ele veio, fez a defesa ali de que o governo dele está lutando para reduzir os preços, reduzir a inflação, enfim. Chegou a dizer que é muito provável que esses aspectos econômicos, né, eles entrem com superávit, sem o déficit no ano que vem, enfim. E aí essa cerimônia, ela teve também a presença do Humberto Martins, que é ali o presidente do STJ, Supremo Tribunal de Justiça, porque teve também a promulgação de uma PEC relacionada ali aos processos, a federalização, digamos assim, dos processos judiciais para evitar esse acúmulo de processos judiciais junto ao STJ, a Justiça Federal. Essa PEC também foi analisada aqui pela Câmara por último, tá? Inclusive foi bem polêmica a análise dela, mas acabou passando com certa tranquilidade, digamos assim, aqui ontem no plenário, né? Outra proposta de emenda constitucional promulgada foi aquela ali que abre uma frente para viabilizar o projeto de lei de reajuste dos servidores da área da saúde, tá? Na verdade, dos profissionais da área da saúde, não só dos servidores, né? Então, você teve também a promulgação dessa PEC. Então, ontem, na cerimônia, foram 3 propostas de emenda constitucionais, né, que acabaram virando emendas constitucionais. Como eu disse, essa do estado de emergência, ela está vigente até o final do ano. A cerimônia, então, foi marcada pela presença de parlamentares de apoio ao governo. Alguns parlamentares fizeram ali uma crítica um pouco rasa, mas não deixaram de fazer com relação à pandemia, sobretudo quando foram falar
dessa proposta de emenda constitucional do piso da saúde, a Elisiane Gama, que participou, sendo aí autora de um dos projetos, enfim, também o Contarato, né, senador, tanto a Elisiane como o Contarato são senadores, né, eles fizeram ali em algum momento um discurso em defesa da área da saúde, valorizaram a área da saúde e deixaram ali aquele sutil recado para o presidente Bolsonaro, né, mencionando o total de mortos registrados por Covid-19 durante esses 2 anos e meio, né, de pandemia muito forte no Brasil. A pandemia ainda está vigente, mas já foi ali mais forte, chegando a ter mais de 1.000 mortes, né, por dia, né, durante muito tempo. Então isso ainda é alvo de crítica, né, para quem tem o presidente Bolsonaro ali como alguém que teve uma postura negacionista durante a pandemia. Então essa foi basicamente o movimento de oposição que teve, né, você não teve uma forte oposição com críticas no plenário a essa proposta de emenda constitucional, mas ali senadores, né, que não são alinhados ao presidente Jair Bolsonaro e discordam de algumas de suas ações, né, acabaram fazendo essa crítica muito sutil, mas fizeram. O presidente Pacheco, né, Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado e por isso presidente do Congresso Nacional, presidiu a sessão e teve ao lado dele também o Arthur Lira, que é presidente aqui da Câmara dos Deputados. Outros parlamentares também, como eu disse, participaram, como o Davi Alcolumbre, que é ex-presidente do Senado, mas na condição também de autor de uma das propostas ali que acabaram sendo promulgadas ontem. É isso. Então, hoje o Brasil começa, né, ali tanto em estado de emergência até o final do ano, como também com 3 novas emendas constitucionais na Constituição Federal de 1988, tá, Fê? Volto com vocês aí no estúdio. Tá certo. Ô Kelly, eu tenho só mais uma pergunta rapidinha aqui para você, só para eu entender um pouco mais desse clima aí que você vivenciou em Brasília com essa promulgação da PEC e também, claro, o evento que aconteceu ontem. Você comentou sobre o presidente Jair Bolsonaro, que foi participar, né, dessa cerimônia, e ele fez um discurso bastante contundente, bastante, inclusive, alinhado com o discurso eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, falando principalmente sobre mulheres, sobre pessoas de baixa renda e sobre nordestinos. Como que você avaliou essa situação dentro, né, desse evento? Como que os parlamentares reagiram? Como que eles sinalizaram o recebimento desse discurso do presidente Jair Bolsonaro? Fê, como eu disse, né, muitos movimentos de oposição acabaram ali não se colocando durante a cerimônia já foi à noite, já teve início, não em tese, né, porque em tese o recesso parlamentar começa no domingo, dia 17, mas na prática, sim, parlamentares já estão, pelo menos aqui das atividades dentro do Congresso, eles já estão de recesso, então você não teve uma movimentação grande ontem da oposição, inclusive a gente estava até conversando antes, porque foi meio súbita essa proposta do presidente Jair Bolsonaro vir também participar da promulgação, então quando ele veio já não tinha muito deputado da oposição, que outros estavam participando de atividade na comissão, né, enfim, então assim, o pós aí dessa cerimônia, né, é difícil a gente falar como que os deputados e os senadores da oposição, de fato, ali reagiram depois da cerimônia. De base, né, você teve muito apoio, você teve a Carmen Zanotto, a Bia Kicis falando ali, mencionando as ações do presidente da República, imputando ao presidente os ganhos, tanto dos benefícios como também dos pisos da saúde, né? Por outro lado, como eu disse, você teve a senadora Elisiane Gama e o Fabiano Contarato, que são 2 senadores que participaram da CPI fortemente, né, ativamente da CPI da Covid, deram aquele recado sutil ali sobre a Covid, né, mas não falaram nada de benefícios, né? Mas assim, ao longo dessas últimas semanas, a gente vem acompanhando intensamente os bastidores dessa discussão aqui. E há um discurso, de fato, majoritário por toda a oposição e parte do centro, né, é de que a PEC realmente se trata de uma proposta eleitoreira. A avaliação é de que o presidente Jair Bolsonaro está muito preocupado com as eleições, né, com o percentual que vem marcando aí nas pesquisas com recorrência. Você teve uma pesquisa aí de junho, finalzinho de junho, colocando o ex-presidente Lula do PT ali como um possível nome para vencer, inclusive no primeiro turno, né? Você teve o Lula encontrando pela primeira vez com o Rodrigo Pacheco na residência oficial, inclusive eu tenho apuração de bastidor com ali parlamentares do PSD, tá, que não participaram, mas conversaram com o Rodrigo Pacheco depois. Essa desculpa, Fê, eu vou ficar te devendo, não vou dizer agora, vou deixar aí só um gostinho para a gente entrar no news para comentar
essa temática, né? Mas então você tem uma série de ações, né? Tanto fora das pesquisas eleitorais, como tanto dentro das pesquisas eleitorais como fora, né? Esse ambiente político, como eu disse, esse encontro do Pacheco, ainda antes do primeiro turno, ainda da oficialização das candidaturas com Lula, é um encontro que é visto com tensão também ali por parte ali do governo, né? Porque o Pacheco, ele chegou aqui à presidência da República, de certa forma, capitaneado pelo presidente Jair Bolsonaro, né? Você teve ali um compromisso do Alcolumbre, foi o Alcolumbre que apresentou, de fato, o Rodrigo Pacheco aí, aprontou esse campo Alcolumbre, que já foi, né? Hoje menos, mas já foi muito aliado ao presidente Jair Bolsonaro. Então foi ele que levou o Rodrigo Pacheco, né, para essa apresentação ao presidente Jair Bolsonaro. E aí você tem o Pacheco que, de certa forma, no começo estava até um pouco ali mais junto, e depois que eclodiu toda essa crise da Covid com a negação, né, da doença, enfim, né, e depois que ele tentou implantar aquele comitê nacional que acabou não indo para frente por conta de divergências e acabou tendo confusão, a gente sabe disso. Então o Rodrigo Pacheco acabou descolando mais da imagem do presidente Jair Bolsonaro como aquele que apoia, e nos últimos meses vinha se colocando como alguém que tem um papel institucional como presidente do Senado e do Congresso, não como alguém que é aliado ao presidente Jair Bolsonaro. Então todo esse âmbito, todo esse universo político dos últimos meses, e agora com esse encontro do Pacheco, né, com o ex-presidente Lula, de alguma forma geram sim uma certa preocupação por parte do presidente Jair Bolsonaro com a sua possível reeleição, né? Então você tem essa dinâmica, e isso sim é ali argumento para que a oposição e alguns parlamentares de centro digam que sim, que a proposta do estado de emergência trata-se de uma proposta eleitoreira, né, abre aspas, desesperada por parte do presidente, fecha aspas, e aí também culminando com o seguinte argumento: se estava todo mundo precisando de dinheiro, mais dinheiro, por que não se deu um auxílio emergencial? Por que o presidente Bolsonaro no começo queria dar R$200 de auxílio, foi para 600, porque a oposição e todo o Congresso ali também, até os partidos de direita e da base, estavam dialogando por R$500. Por que isso não foi dado antes? Deixou para ser dado em ano eleitoral, já a menos de 90 dias do pleito do próximo dia 2 de outubro, né? Então você tem toda essa crítica, que com certeza vai ser uma crítica que vai dar tônica também do período das eleições em si, quando as campanhas começarem depois do dia 16, tá, Fê? Volto com você aí. Tá certo, Kelly. Obrigado, então, pelas informações, os bastidores aí, direto de Brasília. Obrigado pelas notícias que você trouxe pra gente, e volta, claro, ao longo da nossa programação. Não quis antecipar aqui pro Morning News, mas daqui a pouquinho no BMC News você traz todas essas notícias. Eu vou deixar pra Débora. Eu vou deixar pra Débora, não vou deixar pra Paula, essa daí, viu? Um beijo. Tá certo, Kelly. Até daqui a pouco, então. Tchau, tchau, bom trabalho, boa sexta-feira para você. Sexta-feira, que inclusive é dia de divulgação do Departamento de Comércio lá dos Estados Unidos, vendas no varejo. Acabaram de sair os números das vendas do varejo em junho nos Estados Unidos, subindo 1% agora em junho em relação a maio. A expectativa era uma alta de 0,9%, porém veio acima da expectativa. E aí, interessante que a gente viu uma repercussão no mercado, né? As bolsas americanas, os futuros das bolsas americanas tiveram uma leve retração pouco depois de sair esse número, mas agora elas já voltaram a subir novamente com um número importante, um número acima da expectativa. O Dow Jones sobe 0,62, o S&P sobe 0,44 e a Nasdaq, que estava caindo até agora há pouco, está subindo 0,26%. Número bastante importante na economia americana. Vendas no varejo, alta de 1%, e a expectativa era uma alta de 0,9%. Obviamente a gente vai trazer repercussões, vai trazer análise sobre esses números ao longo da nossa programação. Daqui a pouquinho, Paula Moraes chegando com o BMC News e todo o time. Eu volto na segunda-feira a partir das 8h30 da manhã com o Morning News. As principais notícias, os principais destaques para você ficar muito bem informado no comecinho do seu dia e fazer sempre os melhores negócios. Então, ótimo fim de semana para você, boa sexta-feira. Tchau, tchau. BMC News, informação que gera valor.